Nessa série de mensagens que eu comecei semana passada, com o título Meus Filhinhos, e justamente a partir do capítulo 2 aqui, nós iremos ver o porquê que essa série chama Meus Filhinhos. Comecei semana passada, e eu pensei, poxa, domingo eu vou fazer o capítulo 2, mas eu não vou conseguir passar do versículo de número 6. Porque eu acredito que o que o Senhor tem para nós é extremamente importante para que a gente possa refletir e para que a gente possa absorver. Não precisamos ter pressa com relação a isso. O que nós precisamos é aprender a ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 1. Primeira de João, capítulo 2, versículo de número 1. Eu quero convidar você a abrir esse texto comigo e a refletir nele comigo. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6 apenas. Eu pensei, a igreja está lotada. Aí quando as crianças foram para os estudos, ficou aqui tudo banguela as cadeiras. Amém. Queridos, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas também dos pecados de todo mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra. Te agradeço pela mesa, pelo pão, mas te agradeço pela comunhão com os irmãos. E diante da exposição da tua palavra, que possamos ser impactados, que possamos ser envolvidos, que possamos abrir o nosso entendimento e o nosso coração para a tua verdade. E assim, termos paz com o Senhor e termos paz uns com os outros. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada eu iniciei falando aqui o capítulo 1 de primeira epístola de João, e algo rapidinho só que eu quero ressaltar, é que João ele escreve essa carta justamente porque estava acontecendo algumas heresias no meio da igreja, e João já está velho, e ele olha isso, e alguns homens estão se levantando e falando que Jesus não havia ressuscitado em corpo, que houve talvez um homem chamado Jesus, mas que ele não era o Cristo, ele só foi o Cristo no momento do batismo, desce o Espírito Santo sobre ele, depois na crucificação o Espírito Santo sobe, e ele, porque a carne é má, e a carne sendo má não pode vir nada de bom da carne. Então os gnósticos, que eles debruçavam sobre a perspectiva da sabedoria e do conhecimento, eles negavam a encarnação de Cristo. Só que aí o João, ele vem, e aí isso começou a dar um rebuliço no meio da igreja, isso já lá com o apóstolo João. Você acha que babado na igreja só tem agora? Já tinha, e sempre vai ter, e até importa que tenham para que os sinceros sejam manifestados, é isso que a Bíblia diz. E aí,
uma coisa interessante é que o João ele já começa a sua epístola falando assim, olha, aquele que nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, tocamos com as nossas mãos, ele é o Cristo, Jesus é o Cristo. O que ele está dizendo? Olha, eu vi, não só eu, mas eu e os irmãos que caminhavam comigo, vimos, tocamos, ouvimos. Ninguém pode tocar num espírito, ninguém pode ver simplesmente um espírito. Nós vimos um Cristo encarnado e ele é Jesus, e só nele há salvação. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Então eles vêm afirmar, obrigado John, João vem afirmar que Jesus encarnou, ele é o Cristo e só nele há salvação. E ele aponta, interessante, no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer, meus filhinhos. Ai, que delícia ouvir esse tiozinho chamar de meus filhinhos. Ele não está, como eu disse, se apoderando da igreja, ou dizendo para a igreja, vocês são meus filhos e vocês têm que me obedecer. Não, o apóstolo está falando, filhinhos, numa perspectiva de um discipulador carinhoso, daquele que tem a responsabilidade de ensinar a igreja no caminho certo, daquele que está vendo o erro e está falando, ei, sai do erro, vem para cá. Sabe, hoje a gente infelizmente, e a igreja passou e sempre vai passar por isso, de homens que querem ter paternidades espirituais sobre a igreja de Cristo para dominar sobre a igreja e não para direcionar a igreja. A intenção é direcionar, como se guia filhos. Se o seu filho está indo para um caminho errado, você tem que colocar ele no caminho certo. Se o seu filho ainda não sabe como fazer as coisas, você tem que direcioná-lo. E o João está olhando e falando assim, vocês ainda não sabem de algumas coisas, e eu me coloco como um pai para direcioná-los, mas para quem? Para Cristo, não para mim mesmo. E ele fala assim, eu escrevo essas coisas. Que coisas? As coisas do capítulo 1, e eu quero ler capítulo 1, versículo 8, só para fazer esse pequeno flashback. Olha o que ele diz, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não vivemos a verdade. Olha o que o João está dizendo, quais são as coisas que ele escreveu? Ele está escrevendo assim, vocês têm um problema, nós temos um problema, e esse problema é o pecado. O problema que temos é o pecado. João aponta que nós temos um problema e ele aponta o problema é o pecado. Olha o versículo de número 9. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Olha que coisa interessante. A gente olha assim esse texto e o João ele já amarra as coisas para não dar brecha para o inimigo. Porque a gente tem mania de pegar versículos isolados e tirar contextos. Se de repente a pessoa fala assim, lê esses versículos e fala assim, peraí, todos temos pecados, olha aí, e se dizemos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. Ai, que alívio! Então eu posso continuar pecando porque Deus já disse que eu sou pecador. Oh, aleluia! Ei, vida boa! Ridículo isso, né, Israel? Eu não tomo jeito. Entenda, o João não está dizendo isso. E é por isso que ele está dizendo, eu estou afirmando essas coisas para vocês. Versículo 2, ele joga no versículo 2 e fala assim, meus filhinhos, por favor, estou dizendo que quem diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Mas eu estou dizendo isso, capítulo 2, versículo 1, eu estou dizendo isso, para quê? Para que vocês não pequem. A ideia de descobrir que somos pecadores, não deve nos levar a uma vida de pecado, mas pelo contrário, uma vida de santidade, aleluia. Por quê? Porque Jesus purifica os nossos pecados, amém? Glória a Deus. Não é para sair esculhambando. Sabe, o nosso grande problema, irmãos, é o pecado. Ele escreve tudo isso para mostrar que existe um problema. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vivemos em um tempo em que nós nos
vitimizamos bastante. Por exemplo, você olha alguém que está no pecado, e você fala assim, rapaz, mas por que você está vivendo essa vida? Aí ele fala assim, não, é porque você não sabe, eu não tive oportunidade na vida, porque minha mãe não me criou direito, porque meu pai era um Zé Ruela, porque eu nasci pobre, e aí a gente vai colocando justificativa, olha o que eu vou dizer, nós vamos colocando justificativas sociais para as nossas deformidades de caráter. Isso é muito sério. Há sempre uma justificativa para os nossos pecados. Parou para pensar? Hoje parece que é proibido dizer, ei, você peca. Não, não, é que são as minhas tendências. A gente encontra desculpas para se vitimizar, para os nossos pecados sexuais, para os nossos pecados morais, para as nossas deformidades de caráter. A gente sempre vai arranjar uma desculpa, a gente vai culpar um monte de gente, a gente vai culpar a sociedade, a gente vai culpar, a gente vai ter sempre uma patologia, um diagnóstico, para falar, por que eu sou assim? Já parou para pensar? Agora tem vários diagnósticos por causa da nossa incapacidade de assumir que somos pecadores. Distúrbios. Eu tenho compulsão sexual. Eu não. Amém? Eu tenho... Como é que é? Quando a gente fala deu a Elza, a pessoa é compulsiva e cleptomaníaca. Eu sou cleptomaníaca. A gente tem atestado para o pecado que emana da gente. Isso não nos confronta. A Bíblia está dizendo para mim e para você, nós precisamos ser confrontados, sabe por quê? Porque tem coisas que nós fazemos que é errado e nos conduz à morte. E ponto final. Não precisamos procurar atestado para o pecado. É difícil uma mensagem hoje para falar do pecado. Você tem que ter as suas experiências, você tem que conhecer o seu corpo. Você tem que experimentar, o mundo está pregando, experimente. E a palavra de Deus tem caído em descrédito. Você já experimentou um monte de coisa, mas por que ainda você está vazio por dentro? Você já fez um monte de coisa, mas por que você ainda não encontrou a felicidade? Você está procurando várias experiências e autoconhecimento, mas ainda existe um vazio dentro de você, do tamanho de Deus. Não são os seus relacionamentos que vão preencher esse vazio. Não são as baforadas que vão preencher esse vazio. Não é conhecer camas diferentes que vai preencher esse vazio. Esse vazio tem nome. E você precisa reconhecer as suas falhas, as suas limitações e os seus pecados. E entender que esse vazio chama Jesus Cristo. Senão não dá. O evangelho é assim. Para e pensa. Por que rico tem depressão? Por que famosos tiram a própria vida? Porque descobrem que as coisas não são solução para o problema que nos mata, que é o pecado. Sabe? A Bíblia está dizendo, não sou eu. Quem diz que não tem pecado, peca. E o João, ele está afirmando. E a gente ainda escuta, a gente ainda tem vitimismo social, como eu disse, em vez de assumir os pecados, e temos vitimismo espiritual, porque tem umas igrejas que fazem um desfavor para o evangelho. Você gosta de pererecar? Você é raparigueiro? É a pombagira que está em você. Não, é você que é pilantra, que você está inclinado para a carne mesmo. Você bebe e não consegue sair da bebida. Então é a libertação da entidade que faz você beber. Meu irmão, quando você chegar diante do tribunal de Deus, você não vai culpar o Zé Pilintra, você não vai culpar a pombagira, você não vai culpar ninguém, você vai ter que dar conta de si mesmo. É claro que o diabo está ao nosso redor, nos conduzindo às tentações, trazendo bandejas para que a gente possa experimentar, mas cabe a nós resistir o diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia aponta o grande inimigo das nossas vidas. O grande inimigo das nossas vidas é o pecado. E enquanto a gente não entender isso, a gente não vai viver a plenitude de Deus nas nossas vidas.
Você quer saber se um carinha gosta de você? Não vou nem olhar para nenhuma irmãzinha solteira aí, senão ela vai chorar. Você está aí falando assim, ai, ninguém me ama. Ah, meu Deus. Você quer saber se um cara gosta de você de verdade? Fala para ele assim, ó, gosto de você, vamos namorar? Vamos. Mas vamos fazer um propósito aqui de nos relacionar só no casamento? Rapaz, aí ele vai querer provas de amor. Se você me ama, irmão, se alguém falar para você, te pedir prova de amor, essa pessoa já não te ama. Se você me ama, que coisa mais horrível. Se ele te ama por quem você é, ele ama pelo seu caráter, ele te ama pela sua postura, ele te ama pela sua beleza, ele te ama porque você é simpático, ele não quer o seu corpo para usar e jogar fora. E nessa ondinha aí, um monte de gente se perde, procurando o príncipe encantado no meio do brejo. Aí tá de lascar. Não dá. Vai encontrar príncipe encantado em brejo? Eu vou te falar que na igreja tem até uns que não presta também, não vai assim. Não vai só porque está na igreja é de Deus não, porque tem um monte de safadão cristão aí. Os irmãos, tem, rapaz, tem uns, estou lembrando de uns safados que eu conheci na vida aí. Irmão, posso dar uma dica para você? Um parênteses aqui na mensagem. Antes de você querer se relacionar com outra pessoa, esteja completo com Deus. Deus, quando cria o homem, cria o Adão, antes dele trazer uma mulher para o Adão, o Adão já era completo. Em que perspectiva? O Adão já era maduro, ele já era um homem. Segundo, o Adão, ele já tinha uma profissão, ele já tinha um trabalho, Adão. O trabalho não surgiu depois do pecado. Depois do pecado a gente tem que viver pelo trabalho. Mas o ofício, a ocupação, Adão cuidava do Éden. Isso é trabalho. Tem gente que não tem maturidade, tem gente que não tem ofício, não sabe nem para que serve no mundo e quer ficar se enroscando por aí com os outros. Adão já tinha um relacionamento com Deus. Adão já era maduro, Adão já tinha um trabalho, Adão já tinha um relacionamento com Deus. Depois faltou alguma coisa para ele, que uma ajudadora, para complementar. Hoje a gente quer alguém na nossa vida para depois a gente ter um relacionamento com Deus, para depois a gente saber quem a gente é e para a gente ter um ofício. Para! Descobriu por que não está dando certo os relacionamentos que você está buscando? Então para de trocar saliva. Dobra seu joelho e conheça Jesus Cristo. Se você conhecer Jesus, você vai conhecer sua identidade, você sabe quem você é. Você vai ter maturidade, você vai saber quem pode entrar na sua vida e quem não pode, e eu vou passar logo esse assunto. Mas enfim, o vitimismo toma conta. Amém? Vocês estão de boa? Eu estou de boa. O vitimismo faz com que a gente pare de falar sobre o pecado. E é isso que o João começa a falar no versículo de número 1. Olha lá o versículo de número 1, capítulo 2, ele vai dizer assim, olha... Meus filhinhos, eu falo isso para que vocês não pequem, mas, se contudo, entretanto, todavia, alguém pecar, então quer dizer, irmão, parece uma coisa louca, né? Vocês são pecadores, quem assume que é pecador, mas quem pede perdão para o Senhor, tem perdão dos seus pecados, falo isso para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, o que o João está querendo dizer com isso? Aqueles que creem em Jesus Cristo, podem e vão errar, podem e vão pecar é errar o alvo, só que tem uma coisa, o pecado não nos domina mais, nós não somos escravos do pecado, nós não somos mais dominados por essa força que chama pecado, por nós ainda não termos sido arrebatados, nós somos falhos, estamos em processo de aperfeiçoamento, crescendo e buscando ser em forma de semelhança do Senhor. Erramos, eu erro, tu erra, nós erramos, vós errais. E eu vou parar de conjugar esse verbo porque eu sou muito limitado na língua portuguesa. Mas contudo, entretanto, nós não somos mais dominados pelo pecado. E é isso que é lindo, o que o João está dizendo aí. Ele diz algo maravilhoso, ele diz assim, olha, se contudo alguém pecar, quer dizer que nós temos um advogado de defesa,
advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Eita, peraí, olha o que ele está dizendo. Se nós pecarmos, João deixa claro que cada um vai dar conta de si. Todos pecaram, sim, todos pecaram. Mas o João ressalta uma coisa maravilhosa. Ele ressalta que se pecarmos, temos um advogado. E a palavra advogado, ela vem do grego aí, nesse aspecto, parácletos. E o parácletos significa aquele que está do lado. O que é o advogado? É aquele que está do lado. Eu não sei se alguém aqui já teve que recorrer a algum advogado. Eu nunca tive necessidade de recorrer a nenhum advogado, até agora, né? Eu pago pensão para os meus filhos, não bato na minha esposa, né? Tá tudo bem. Ninguém teve que me pôr no pau ainda, né? Porque vai, uma hora. Mas enfim, o advogado é aquele que está ao lado, amém? E fazendo um paralelo entre o advogado que nós conhecemos e o advogado, o Paráclitos, que está do lado, e Jesus é esse advogado, é algo muito interessante, é algo muito maravilhoso. Sabe, nós temos um advogado de defesa, Jesus Cristo. E existem alguns comparativos que são muito interessantes. Sabe por quê? Porque um advogado, ele vai te defender independentemente de você ser inocente ou não. Amém? Ele vai defender sua causa. Não tem gente que defendeu o maníaco do parque? O goleiro Bruno? Tem gente, todo mundo tem direito de ter um advogado. E se o advogado te aconselha para o cara, já sabe que o cara está culpado, não tem como voltar, qual é o conselho do advogado? Seguinte, você é culpado, mas a gente vai tentar fazer um negócio aqui para diminuir a pena, fazer um acordo. Então, ele vai defender aquela pessoa mesmo que ela seja culpada. Esse é o papel do advogado. Só que é o seguinte, Jesus é um advogado, que ele é um advogado ao contrário do mundo. Porque ele é um advogado que chega em mim e você e fala assim, é o seguinte, eu sou o justo. E se eu sou o justo, eu tenho uma notícia para você. Você é culpado. Você tem um advogado que te acusa. Você tem um advogado que esclarece para você. Fala, vem cá, sou seu advogado. Mas você é culpado. Beleza? Vamos começar desse jeito? Ele aceita a sua causa. Ele está na sua causa. Mas você tem que aceitar que você é culpado. Amém? E ele não vai passar um pano diante do justo juiz. E o juiz é Deus. Irmãos, nós somos julgados diante de Deus. Irmão, tem gente que tem a ilustração errônea e não bíblica na cabeça, de que quem vai nos julgar e quem vai é o diabo. Tem gente que acha que o diabo está sentado num trono falando assim, olha, você vai estar comigo aqui agora. O diabo não tem poder disso. Nós estaremos diante de um tribunal e quem é o juiz? É Deus. Deus é o juiz, você está entendendo? Tem gente que fala assim, eu já vi gente falar isso, eu vou agradar o capeta para que quem sabe quando eu estiver no inferno o fogo seja menos quente. Que isso? Que teologia mais esquisita, onde você tirou isso? Das ilustrações? Dos filmes de fantasia? Irmão, nós prestaremos conta das nossas falhas, dos nossos pecados, nós seremos julgados por ninguém mais, ninguém menos do que Deus. O dia do juízo não é diante do capeta, o dia do juízo é diante de Deus. Deus é o juiz. Mas tem um advogado, que é o Jesus Cristo. E esse advogado, ele fala, você é culpado. E olha que interessante. Um advogado que defende a nossa causa diante de Deus. Quer dizer, por que ele defende? Ele fala que eu sou culpado e me defende diante de Deus? Que loucura que é essa? Olha que interessante essa referência que tem em Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10. Olha só. Que lindo esse texto. Então, ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante de Deus. Está falando de quem? Do diabo. De dia e de noite,
ele está diante de Deus, falando assim, ixi, Renan do Seródio? Deus, Renan do Seródio, o senhor não sabe o que esse menino fez. Quem? Carlos Carioca? Carioca, esse cara é flamenguista, Senhor. Você não sabe quando tem um jogo do Flamengo, o que esse cara vira, Senhor. Ele dirige aquele caminhãozinho dele a 60 por hora, mas você não sabe como o coração dele ferve. É assim. O diabo está diante de Deus nos acusando de dia e de noite. Mas, diante das acusações do diabo, volta lá em João capítulo de número 2, versículo 1. Diante das acusações do diabo, nós temos Jesus do lado de Deus, defendendo a nossa causa diante do Pai. E qual é o argumento de Jesus? Qual é o argumento do justo Jesus? O argumento do justo Jesus não é dizer que o Carioca é santo. Não é dizer que o Valdeci não tem erros. O argumento de Jesus é olhar para o Pai e dizer, Pai, olha essas marcas nas minhas mãos. Pai, olha essa marca aqui do meu lado. Foi pela vida do Carioca. Foi pela vida do Valdeci. Foi pela vida da Damares. Eu morri para que eles em mim tenham perdão dos pecados. Não morri. Realmente eles não são bons. Mas o plano perfeito do Senhor me incluía. E eles creram em mim. E por eles crerem em mim, eu intercedo pela vida deles. Olha que coisa poderosa. Irmãos, no Evangelho de João, a gente vai ver Jesus aparecendo para os seus discípulos depois de ressuscitar. Quando Jesus aparece para os 10, ele entra no meio da casa, aparece para os 10, mostra a marca das mãos e mostra a ferida do lado. O Tomé não estava com eles. Depois, no outro domingo, Jesus aparece de novo para os discípulos e olha para o Tomé e fala, está aqui, Tomé, as feridas e a marca. Irmão, não sei se você já parou para pensar, mas Jesus está ressurreto, num corpo glorificado, mas ainda está com a marca dos cravos nas mãos e com a marca da ferida do lado. Por quê? E ele subiu aos céus. Ele está sentado à direita de Deus. Nesse momento, em corpo físico, Jesus está sentado à destra de Deus. Mas ele tem marca de cravos nas mãos e uma ferida do lado. E essa ferida e essas marcas vão para a eternidade. Jesus, o Deus na terra, pagou o preço dos nossos pecados, para nos dar perfeição de vida na glória. Nós teremos um corpo ressurreto. Na glória ninguém vai ter cicatrizes. Na glória ninguém vai usar óculos. Na glória não haverão coxos nem mancos. Na glória não haverão, eu espero que não haverão carecas, porque eu não sei como que eu vou chegar daqui a alguns anos. Na glória estaremos perfeitos. Na glória não vai ter as coisas que nos limitam desse mundo, mas na glória vão ter feridas nas mãos de Deus, por amor de nós. Olha isso. Por que ele é o advogado? Porque ele diz assim, não, pai, o Israel ele tem as limitações dele, mas ele creu em mim, e está aqui a prova, eu vou para a eternidade com essas marcas. Aleluia. Eu ouvi uma muito linda, que lá no Gênesis Deus faz o homem adormecer e tira do lado dele a costela e faz a mulher, e o Senhor fecha a ferida. E aí o homem não tinha pecado, por isso a cicatriz. O homem não tem cicatriz, fechou a ferida, tirou a costela. Só que do lado de Cristo saiu a sua noiva, a igreja. E aí a ferida está aberta, sabe por quê? Porque a igreja era falha, pecadora, e ele teve que pagar com um preço de sangue por ela. Olha que coisa mais maravilhosa. Sabe, irmãos, esse advogado que nós temos, Jesus Cristo, nós devemos lembrar que um dia seremos julgados diante de Deus, mas aqueles que confiam no advogado Jesus Cristo, têm a sua causa justificada diante de Deus. Sabe por quê? Olha o versículo de número 2. Ele mesmo,
Olha só, ele é o advogado e ele é o sacrifício. Que advogado louco é esse? Um advogado que chega para você, que chega diante do tribunal e fala assim: senhor, o meu cliente, de fato, ele é culpado, de fato, ele fez tudo isso mesmo, isso que o capiroto está falando é verdade, mas tem uma coisa, eu vou pagar o preço por ele, eu vou sofrer a pena por ele, põe todo o castigo sobre mim. Um advogado que faz isso é Jesus Cristo. Irmãos, não vamos muito para longe. Quem era você antes de Cristo? Quem era você antes de Jesus? Aí ele diz que para perdão de nossos pecados, e não apenas para os nossos, mas dos pecados de todo mundo. Então quer dizer que Jesus morreu por todo mundo, então quer dizer que está todo mundo salvo, está tudo legal, está tudo divino, maravilhoso, e já era. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou aqui então porque eu podia estar lá na adega. Oxe, era melhor? Se ele já morreu pelo pecado de todo mundo. Olha a interpretação bíblica. Que coisa mais errônea. O que João está querendo dizer, e que não pode fugir do contexto, coloca Romanos, capítulo de número... Deixa eu lembrar. Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, me ajuda aí. Eu perdi minha referência. Mas, Romanos 6. Coloca aí, 6:20. 21, é isso? 5:20, volta aí, 5:20. Obrigado. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que isso significa? Existe uma condição. A condição é Jesus Cristo. Por que nós ficamos que nem louco falando, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque declaramos, receba Cristo como Senhor e Salvador da vida? Porque nós estamos falando, existe um advogado que vai advogar sua causa não é perdida, você tem jeito sim. E por quê? Porque esse advogado não custa caro, porque esse advogado é de graça, e esse advogado não só te representa diante do justo juiz, como também ele sofreu a pena por você. Então, volta lá no João 2:2. Quando diz que ele morreu pelos pecados do mundo, não está dizendo que o mundo está todo de boa porque Jesus morreu pelos pecados do mundo. Está dizendo, sabe o que, meu irmão? Está dizendo algo maravilhoso. Está dizendo que nós precisamos ter a consciência de que não há pecado cometido que não possa ser perdoado. E que Jesus morreu não só para os judeus, morreu para mim, para você, por todas as pessoas, porque a salvação de Cristo não faz acepção de pessoas, a salvação de Cristo está para todos, e não há pecado que Cristo não possa perdoar. Quem pecou ao ponto de o sangue de Cristo não ser suficiente para pagar? Ninguém. Sabe por que isso é importante a gente olhar e pensar? Porque tem crente que acha que perdeu a salvação por causa dos seus erros. Tem gente que já acreditou em Jesus, estava caminhando com Jesus maravilhosamente bem, entregou a vida para Jesus, mas errou, vacilou, pecou, e agora o diabo fica soprando no teu ouvido, te acusando, sussurrando, falando que você não tem mais graça, que você não tem mais direito de estar na presença de Deus. Isso é mentira, porque a palavra diz que o sangue de Cristo é suficientemente grande, poderoso para pagar os nossos pecados. As feridas ainda estão na mão dele, a ferida ainda está aberta. Aleluia. Então não deixa o diabo tomar conta da sua cabeça, te sussurrando. Sabe, queridos, não há limites para o amor de Cristo. Ele até hoje, no céu e na eternidade, carrega as feridas nas suas mãos, carrega a ferida do seu lado,
marcas que foram implantadas para a eternidade. Não há limites para esse amor, meu querido. Amém? Versículo de número 3 diz assim: e sabemos que o conhecemos e obedecemos aos seus... Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Versículo 4 vai dizer: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 5, mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Versículo 6, quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Irmão, a gente tem uma mania de querer julgar as pessoas. E a gente tem uma mania de superestimar a nossa vida. Essa semana até postei no Instagram, eu li o Deus Pródigo. Você leu, né? Que livro? Hã? Os melhores do livro. Lê Deus Pródigo, do Timothy Keller. E nesse livro, o Timothy Keller, ele faz uma exposição sobre a parábola do filho pródigo. E a gente sempre ressalta a ideia do filho pródigo, o mais novo, que vem. E esquece sempre do mais velho. Só que o Timothy Keller, ele vai trazer a perspectiva dos dois filhos. E dizer que o filho mais velho estava perdido dentro da casa do pai. Fazendo as coisas certinhas, mas distante do coração do pai. Bravo, porque o pai estava liberando perdão de graça. Enquanto o pai também estava indo em direção a ele, falando: filho, entra, porque o seu irmão estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi achado. Ei, filho, tudo que é meu é seu também. Às vezes, irmão, nós estamos escondidos dentro da nossa cara de crente, fazendo as nossas boas ações, achando que somos justificados por isso, tentando manipular Deus pelo nosso moralismo. Mas nem sempre moralismo é cristianismo. Tem gente que prega moral, mas está distante do coração de Deus. Tem gente que tem uma vida irrepreensível, mas achando que está manipulando Deus. Você quer saber uma ideia se você está manipulando Deus? Quando dá uma coisa errada na sua vida, você fica bravo com Deus? Pode falar, não precisa responder, mas é assim: por que eu estou doente, Senhor? Eu estou aqui te louvando. Por que eu estou doente, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Eu sou dizimista. Ei, você não é essas coisas para que Deus faça alguma coisa para você. Não é assim que funciona. Tem gente que é todo santinho, todo certinho, mas para tentar conquistar alguma coisa de Deus. Deus já te ama em Cristo. A gente precisa entender isso. É a parábola do filho pródigo. A parábola do Deus pródigo, né? Porque os dois filhos, o mais velho e o mais novo, estão longe do pai. Os dois estão distantes. Por que tem um monte de escândalo de crente? Todo certinho, engravatadinho, com a bibliazinha embaixo do braço, todo bonitinho, e quando vai ver está mais podre, mais sujo que pau de galinheiro. Quando entra no obscuro, no porão da alma do cara, está tudo sujo. Sabe por quê? Porque acha que o moralismo salva. Moralismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Quem salva é crer que Jesus é o Senhor. O que salva é acreditar que estávamos perdidos nos nossos pecados, mas Jesus nos salvou pela graça sois salvos. É isso que nos salva, é isso que nos faz viver a vida, é isso que nos conduz ao Pai. Irmão, e isso, a gente tem essa mania do bem de ficar assim: quem é salvo, quem não é? Será que é salvo? Ih, está usando calça. Ih, essa calça está muito apertadinha, será que é salvo? Ih, faz academia de leg. Ih, meu Deus, não é de Deus não. Ai, meu Pai eterno, raspa o sovaco. Ih, raspou o sovaco, não vai para o céu. Ih, pintou o cabelo. A gente acha que isso é estar em Cristo. Estar em Cristo não é como foi dito aqui hoje pelo Edinaldo Lindo, né? É cumprir 600 e poucas regras. Estar em Cristo é ter relacionamento com Ele. E o que o João está dizendo isso, que é evidente, irmão. Se você está em Cristo, Cristo você manifestará. É pronto. Só isso. E o que é manifestar Cristo? É incorporar o Espírito Santo? Ah, está cheio de Cristo. Não, está cheio de Cristo é viver uma vida em Cristo. Levantar daqui e dirigir com Cristo. Ir trabalhar, ser um profissional, independente do que você faça, com Cristo.
ensinar, cuidar, amar, viver, se relacionar em Cristo Jesus. Sabe, o que o João está falando para a gente nesses 3 versículos é sobre essência. Se eu pegar uma lasca de uma árvore, um pedaço de uma casca de uma árvore, e dar para você e falar assim, ó, que árvore que é essa? Acho que dificilmente aqui alguém vai saber. Se eu pegar uma lasca da casca da árvore e trazer assim, mostrar para você, dificilmente alguém vai falar assim, isso aqui é uma aroeira. Isso aqui é uma goiabeira. Não. Porque pela lasca da casca da árvore ninguém identifica, ou só um perito, um botânico vai identificar quem é essa árvore. Se eu pegar uma goiaba e mostrar para você, eu perguntar, da onde que veio essa goiaba? Você vai me responder que ela veio da? Talvez tenha gente aqui, eu acho difícil, mas talvez tenha gente aqui que nunca viu uma goiabeira, mas sabe que a goiaba vem da goiabeira. Porque pelo fruto nós reconhecemos a árvore. A goiaba não existe por causa, a árvore não existe por causa da goiaba, mas a goiaba existe por causa da árvore. Você está entendendo o que eu estou falando? A goiaba é consequência da árvore. O que eu quero dizer com isso? As suas ações são consequências de quem você está enraizado. Se na sua carne ou em Cristo Jesus. Se na palavra de Deus ou nos seus conceitos. Nas suas crises. Você transmite aquilo que você está cheio. Jesus conta uma parábola no Evangelho de João, capítulo de número 15. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim, os ramos que estão em mim, esses darão frutos. Eu já falei isso para vocês. O fruto que a videira dá é videira. Videira não tem como produzir figo. Videira não tem como produzir laranja. Videira produz uva, e uva é videira. Em outras palavras, quem está em Cristo, manifesta Cristo. É o que o João está dizendo. É o que o João está falando. A Bíblia toda conversa, não tem como. Não é contraditório. Aí eu quero perguntar para você, irmão, ninguém precisa de julgar, analise-se a si mesmo. E o que você tem produzido? Cristo? É isso. Mas amados, em nome de Jesus, o João está afirmando que quem conhece Jesus manifesta Jesus, pois Jesus é a sua essência. Se você entender que Ele é o advogado, que perdoa os seus pecados, que sofre a pena por você, você não vai mais viver uma vida distante de Deus. Sabe? E a ceia é aquele momento do paradigma de muitas pessoas que pensa, vou tomar ou não vou tomar? Pessoas que já aceitaram Cristo, que foram até batizadas, mas que pecaram. E vou dizer, não, hoje eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Então se você pensa desse jeito, se você já aceitou a Cristo e pensa desse jeito, desculpa, você está fazendo Deus mentiroso e você não entendeu nada da palavra dele. Você está rejeitando o advogado que ele trouxe para você. O que acabamos de ler? Jesus Cristo é um advogado que está do nosso lado, intercedendo por nós e também sendo o próprio sacrifício para perdão dos nossos pecados. E se você rejeita esse advogado, você vai ficar em você mesmo, dizendo, eu não sou digno, em vez de entrar e mergulhar na graça, que cobre todos os pecados e que nos conduz para a vida eterna. Amém? Você que não quiser participar da ceia, é você estar escolhendo viver em você mesmo, num coitadismo espiritual, dizendo, ai, coitado de mim que sou pecador. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Jesus te salvou. Ele perdoou os seus pecados, e não só os seus pecados, mas os pecados do mundo. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e não há o que você tenha feito, o que você tenha cometido, que o sangue de Cristo, que as marcas do cravo nas mãos, não possam ter pago. Mas é claro, João capítulo 2, versículo 1, volta e deixa. Eu falo essas coisas. João,
Primeira epístola de João, 2:1. Eu falo essas coisas, não para que você se acomode no seu pecado, mas para que você não peques mais. Porque todo pecado gera morte. Eu quero encerrar dizendo assim, que aonde há perdão, há prejuízo. Já parou para pensar isso, Rodrigo? Que onde há perdão, há prejuízo? Se eu te der um soco agora no olho, não estou com vontade de fazer isso, nem posso, do jeito que você está bombadinho, e Israel, essa segurança que você está aí, mas se eu der um soco no olho do Rodrigo, e ele me perdoar, quem vai ficar com prejuízo? O Rodrigo. Se eu roubar o relógio do Valdeci, e ele me perdoar, quem vai ficar com prejuízo? Valdeci. Aonde há perdão, sempre há prejuízo. O perdão custa, sabia? Por isso que tem muita gente que não perdoa, sabe por quê? Porque não quer tomar prejuízo. É justamente isso. Por que você não libera perdão? Ai, mas porque fulano fez isso para mim? Então, porque você quer que ele pague de algum jeito. É isso, é simplesmente isso. Você ainda não foi capaz de dizer, eu abro mão de receber o custo disso que fizeram comigo. Jesus pagou pelos nossos pecados. As marcas dos cravos ainda estão na mão para a gente lembrar. Sabe o quê? O que eu faço de errado tem um preço. E marcou Jesus pela eternidade. E eu aceito o pagamento da minha dívida. Porque não foi de graça não. Nós recebemos de graça. Mas teve um preço. Uma ferida eterna na glória em Jesus Cristo. Então eu digo para você, não é só aceitar Jesus. Então quer dizer que o perdão dos meus pecados é só aceitar Jesus e está ótimo, ai que bom, fácil né? Fácil? Fácil? Um Deus que sentiu a cruz e carrega marcas para a eternidade, é fácil? Miserável homem que sou. Louvado seja Jesus Cristo, que perdoa os meus pecados. Se Jesus perdoa os teus pecados, por que você se condena? Conheça, meus filhinhos, essa carta não foi escrita para descrentes, essa carta foi escrita para os filhinhos, e os filhinhos são aqueles que abriram seu coração para Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 1, a palavra vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o negaram. Mas todos quanto creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não pelo desejo da carne, não pela carne nem pelo sangue, mas pela vontade de Deus. Deus te ama e quer te salvar. Permita-se ser salvo por Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por seu amor, por sua misericórdia, por tua graça. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas conduza-nos, Deus, na tua graça. Senhor, nós temos falhas, nós temos pecados, nós temos limitações, mas o Senhor nos justifica. Senhor, não queremos viver de vitimismo social, nem de vitimismo espiritual. Temos limitações, temos falhas, mas reconhecemos que só há salvação em Cristo Jesus. Por isso, abrimos as nossas vidas e os nossos corações, para que o Senhor venha, trate as nossas vidas, e que possamos viver e desfrutar a paz com Deus. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém.